Nós acreditamos, Espírito Santo, no poder da palavra. Nós acreditamos, Senhor, que aquilo que sai da nossa boca, Senhor, tem poder, Senhor, para poder mover os céus. Por isso nós, como igreja, Senhor, queremos pedir, Deus, para que a tua presença venha se manifestar nesse lugar. Queremos te pedir, Espírito Santo, para que a tua presença, Deus, venha se manifestar no meio da tua igreja, para que a tua presença, Senhor, venha acontecer agora nesse lugar, para que a tua presença, Deus, venha despertar, Senhor, o teu povo, Espírito Santo. Nós clamamos a ti, ó Pai. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, não, pois não é o fim. Não seja agora. Que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Não seja. Eu quero ouvir você declarar agora. Quero ouvir a voz da igreja. A história não vai. Isso, declare para o inimigo. Oh! Em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Aleluia. Às vezes, em meio à tempestade, é difícil a gente descansar, né? Mas a minha oração é para que o Senhor fortaleça a nossa fé nele. Porque talvez você esteja com dúvidas, talvez você esteja esperando uma resposta. E eu tenho uma coisa para te falar. A resposta, ele é o próprio Deus. Então não importa o que você esteja vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento de fraqueza. Talvez você esteja vivendo um momento de desânimo, um momento de dúvida, um momento de algum impasse na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, não ceda, permaneça firme no Senhor. E eu declaro que a sua fé nessa noite vai sair daqui fortalecida. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é um Deus vitorioso. E aonde o Senhor está, algo tem que acontecer. A guerra que o Senhor entra, aleluia, Ele mais do que vencedor. E aqueles que estão nele, é com Ele, vencer ou vencer. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és poderoso. Glória a Deus. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Então levante e use a sua fé, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é.
nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho, cima. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho cima. Você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. Deus abre o caminho nesse mar. Aleluia! O Deus que abre caminho, que abre portas, o Deus da resposta está aqui nessa noite. Você pode glorificar e aplaudir o nome dele. Aleluia! Aleluia! Nós acreditamos que Ele abre caminho no meio do mar. Não importa o tamanho do seu problema, Ele abre caminho no meio do mar. Você crê nisso? Então pega a mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: pode ter certeza de uma coisa, não importa o tamanho do mar, o que importa é o tamanho do seu Deus. E pode ter certeza que nessa noite você vai cantar o hino da vitória. Você acredita nisso? Você acredita que essa noite é a noite da sua resposta? E que você vai cantar o hino da vitória? Aleluia! Então feche os seus olhos e vamos adorar a Ele. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre... Você sabe essa? Cante! Quem é Ele que pode fazer o mar? Quando? No momento em que a tempestade... O que acontece? Ele vem com toda autoridade e manda acalmar. E quem é o homem que teve o poder? Quem é Ele? Você sabe quem é Ele? Caminhar por entre as águas.
enxutos. O que você vai cantar? O hino da vida. Levante as suas mãos essa noite e diga: quando estiver frente ao mar, só Ele. E não tenha medo, irmão. Agora é hora de você profetizar. Olha pra essa pessoa que tá do seu lado e diga assim, ó: e toda vez que o mar vermelho tiver, vai! E é nas horas mais difíceis que ele mais tiver. E se passares pelo fogo não vai. E se nas águas tu passares não vão te afogar. Isso! Do outro lado. E quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, só Ele, só Ele. Não tenha medo, irmão. Você crê nisso? Então diga assim, ó: toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. E pode chamar. E se passares pelo fogo não vai. E se nas águas tu passares não vão te afogar. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Você acredita nisso? Do outro lado você vai cantar. Nessa hora, nessa noite, você pode estar no ponto de partida do povo. Você pode estar olhando um exército atrás de você e um grande mar à sua frente e se questionando: Deus, e agora? E agora o que eu faço? Posso te dizer um segredo? Abra a sua boca e profetiza. É triste a gente pensar: meu Deus, que situação difícil. Mas pensa, é no meio das impossibilidades que Ele se manifesta. É no meio das impossibilidades que Ele demonstra o seu poder. Então deixa eu profetizar algo sobre a tua vida nessa noite. Essa impossibilidade que você está vivendo é o meio do Senhor se manifestar com milagre na tua vida. Você crê nessa palavra? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Você trouxe a sua Bíblia? Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Você que achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Você que não achou, diz misericórdia. Amém? Vamos ler? Que diz assim: Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Passa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Passa. Estes sinais acompanharão, e outras versões seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Passa. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. Pula para o 20, por favor.
Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Feche os seus olhos, recline a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, queremos te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor venha continuar a ministrar em nossos corações. Que a semente, Deus, que for lançada, Deus, desse altar, ó Pai, venha cair, Deus, em uma terra fértil, produtiva. É a terra que o Senhor criou, que é os nossos corações. Que venha germinar e dar frutos, Pai. Que venha, Espírito Santo de Deus, nesse lugar, acontecer, Deus, milagres, maravilhas e prodígios, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é bem conhecido, também chamado discípulos antes de ser elevado aos céus. E é um texto em que o Senhor ele ministrou em meu coração durante esses dias. Eu estava preparando uma mensagem, pedindo ao Senhor uma mensagem, e eu já estava montando uma mensagem na semana passada, e o Senhor... Uma coisa eu tenho certeza, se o Senhor decidiu falar sobre esse texto, é porque tem pessoas que precisam ouvir a respeito desse texto. Amém? Quando nós falamos sobre o ID, que é aquela ordenança que Deus deu aos discípulos, muitas pessoas olham e vê após aquilo que o Senhor falou. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Vão pelo mundo todo e levem as boas novas do Evangelho. Só que antes de falar sobre o ID, eu queria falar sobre como aconteceu isso, bem antes. Nós entendemos que antes do Senhor falar para os discípulos, ide, ele chegou para os discípulos e falou o quê? Vinde. Antes do Senhor enviar os discípulos, o Senhor primeiro chamou eles para perto. Chamou eles para perto para quê? Para poder ensinar, para poder mostrar, para poder falar para eles a seguinte coisa: eu estou preparando vocês para uma grande... Só que antes de vocês irem, vocês precisam estar maduros. Antes de vocês irem, vocês precisam ter o entendimento que vão se levantar perseguições, vão se levantar muitas coisas contra vocês. Só que vocês vão estar preparados para aquilo que eu vou enviar vocês. Só que antes de vocês irem, primeiro vem. E a Bíblia vai dizer que Jesus passando pela praia começa. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a chamar pessoas que eram pescadores, Mateus, no caso, que era cobrador de impostos, e a Bíblia não relata sobre algumas outras pessoas. Porém, aquelas pessoas que a Bíblia relata, ela vai dizer que uns eram pescadores e Mateus que era cobrador de impostos. E me chamou a atenção uma coisa. Deus, ele chamou pessoas que talvez só tinham um conhecimento de ouvir falar de pai para filho, que era assim que as coisas eram passadas no passado, sobre quem era Deus. Por que Deus não foi lá onde ficavam os escribas, aonde ficavam os sumos sacerdotes? Por que Jesus não foi lá chamar eles? Por que Jesus não foi lá chamar aquelas pessoas que já tinham conhecimento mais elevado sobre quem era Cristo? Que já tinham conhecimento mais elevado sobre a palavra? E Jesus decide chamar pessoas improváveis. Jesus decide chamar pessoas que estavam no seu cotidiano fazendo seus afazeres, que talvez nunca passou pela mente dele, que iriam executar uma missão, tamanha era aquela que Jesus estava preparando. E eu fiquei me perguntando assim: Jesus, por que o Senhor não chamou aquelas pessoas? Eles já conheciam bastante sobre a palavra, eles já conheciam sobre aquilo que Moisés tinha ordenado, sobre as leis, sobre muitas coisas. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele olha para aquela situação que acontecia naquela época, e ele começa a observar muitas coisas. Eu quero acreditar que Jesus, antes de iniciar o seu ministério,
Jesus, ele passou 30 anos da sua vida observando como as coisas aconteciam. E ele via pessoas que diziam para o povo, cumpre a lei, mas eles mesmos não cumpriam. Colocava fardos pesados sobre as pessoas, coisas que eles mesmos não conseguiam cumprir. E eu fiquei olhando assim para o texto, eu falei, Jesus, por que que o Senhor escolhe essas pessoas improváveis para essa grande missão? E Ele me deu um despertar. É porque muitas das vezes aqueles que estão dentro, que já conhecem a lei, que já conhecem a lei, que já conhecem a palavra, não estão dispostos a fazer aquilo que eu quero que faça. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Jesus, ele ministrou em meu coração que muitas das vezes nós, como igreja, que temos o conhecimento da palavra, nós não estamos dispostos a cumprir uma missão que Ele ordenou. E Deus, Ele pega aquelas pessoas que estão disponíveis. Ele pega pessoas, muitas das vezes, que falam assim, Deus, hoje eu vou sair de casa, eu vou para o meu trabalho, e só me dá um bom trabalho, Senhor. Só permita que eu venha chegar no meu trabalho, tenha um bom trabalho e volte para casa. Só que Jesus, quando Ele quer usar uma pessoa, Ele não precisa que uma pessoa seja teólogo, arqueólogo, conhecedor da palavra. Ele usa quem Ele quer. A gente vê dentro de um texto onde a esposa de Naamã, ela tinha uma serva, ao qual ela observava Naamã cheio de lepra quando ninguém estava vendo. E ela pega e fala assim, minha senhora, existe lá em Israel um profeta que se o meu Senhor ele for até lá, ele pode ficar curado. E eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, Deus, muitas das vezes a gente quer ser usado em altares, pregando em grandes eventos, só que o Senhor permitiu que essa mulher fosse levada para aquele lugar, servir dentro de uma casa onde eles não adoravam o Deus de Israel, para ela ser uma boca que ia trazer a cura para aquele homem. Sabe o que é isso? É pessoas que, independente de onde estão inseridas, elas são boca de Deus naquele lugar. E Deus me trouxe aqui nessa noite para poder te alertar, ou melhor, te despertar. O evento de domingo das mulheres foi um evento realmente muito forte, aonde fala sobre tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com aquilo que o próprio Deus, Ele investiu em nossa vida, dando o seu Filho? O que nós estamos fazendo com o tempo em que Jesus passou ensinando os discípulos para poder levar o Evangelho e chegar até cada um de nós? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor, Ele deu uma ordenança que não é só para os discípulos, mas é uma chamada universal, que é o ID? E eu fiquei pensando assim, eu falei, Deus, às vezes a gente acha que somente está aqui dentro de uma igreja, pregando em cima do altar, isso é o suficiente. Deus, Ele não chama ninguém para fazer uma coisa só e ficar somente naquilo ali. Quando Ele fala ide por todo mundo, não é chegar somente em um lugar, é alcançar todos os lugares. Precisa ser algo contínuo. Precisa ser algo que vai continuar, tem que passar de geração em geração. Billy Graham, uma vez, ele disse que nós precisamos ser aquele povo que vai levar as palavras para as outras pessoas. Nós não podemos ser somente como cisterna, que só absorve a água. Nós precisamos ser como um rio que vai fluir. Nós recebemos do Senhor e transmitimos. Nós recebemos do Senhor e transmitimos. E eu fiquei pensando assim, eu falei, Deus, realmente é chegado a hora, nós precisamos despertar como igreja. Não é somente ficar aqui em quatro paredes. Existem muitas pessoas que precisam, Deus. Existem muitas pessoas que precisam. E o Senhor, Ele ministrando comigo dentro do texto,
quando ele chega para os discípulos, ele fala assim, ide. Jesus ele já tinha ensinado muitas coisas para os discípulos. Os discípulos já tinham visto o Senhor multiplicar pães, multiplicar peixes, curar enfermos, transformar a vida de um montão de gente. E Jesus fala para ele, vão, porque agora vocês já estão preparados. Só que o interessante é que quando Jesus ele vai falar para os discípulos, vão, Jesus ele já havia ressuscitado. E Jesus ele tinha passado 40 dias mais ou menos ainda, se apresentando depois que ressuscitou, falando ainda aos discípulos, porque ainda que eles já tinham visto o Senhor fazer muitas coisas, ainda existia aquele que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E esse muitas das vezes somos nós. Acreditamos que Jesus pode transformar a vida de alguém, só muitas das vezes não acreditamos que Jesus pode mudar o cenário de dentro da nossa casa. Como é fácil acreditar que Jesus cura um paralítico, transforma a vida de alguém lá fora, mas como é difícil falar assim, Deus, muda a vida do meu marido, muda a vida da minha esposa, transforma a vida do meu filho, como é difícil. Por quê? Porque quando é algo que está próximo de nós, a gente às vezes duvida. E os discípulos, eles estavam já com uma missão. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho. E a Bíblia vai dizer que os discípulos começam. Eles começam a sair, começam a pregar o evangelho. O evangelho começa a ser pregado em cada canto. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ele ia acrescentando pessoas. Imagina só, Pedro começa a ministrar e milhares de pessoas aceitam a Cristo. Nossa, já tem bastante para o nosso lado. Pedro chega diante da entrada do templo e tem uma pessoa falando assim, me ajuda. E ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Mais um milagre, mais uma vida transformada. Só que da mesma forma que o inferno estava sendo saqueado, no inferno estava se montando um plano para tentar parar a igreja do Senhor. Porque nós precisamos entender, todas as vezes que a igreja se posiciona no ID, o inferno vem contra. Todas as vezes que o Senhor, ele fala em nossos corações, ó, prega para essa pessoa, faz isso, faz aquilo, o inferno ele vai se levantar, disso você pode ter certeza. Você pode ter certeza que vai se levantar opositores. Isso não adianta fugir. O problema não é o inferno se levantar. O problema é como nós vamos reagir quando ele se levanta. O problema não é se levantar pessoas para tentar parar a igreja do Senhor. O problema é a igreja do Senhor se paralisar. E a Bíblia vai dizer que eles começam a pregar e o Senhor ia acrescentando. O que é interessante é que Jesus, quando ele fala para os discípulos, ide, ele não só dá uma palavra falando assim, ó, vai, mas ele fala assim, ó, aqueles que crê, haverão os sinais. E eu fico me perguntando, por que tem que ter sinal? Porque se não tiver sinal, as pessoas não vão acreditar. Lembra de Moisés? Deus fala assim, Moisés, eu estou te dando uma missão. Vai e faz isso. Mas Deus, como que eu vou falar? Eu não sei falar. Deus, como que eu vou fazer? Moisés, faz isso. Deus, mas como que eu vou fazer isso? Moisés, olha só, esse cajado que você está na mão, lança no chão. Se transforma em cobra, pega pela cauda. Moisés, bota a mão dentro do seu peito, no seu coração. Quando ele tira, a mão está cheia de lepra. Moisés, coloca novamente. Quando ele tira, a mão dele está limpa. E Deus começa a mostrar um montão de sinais a Moisés. E a Bíblia vai dizer que Moisés continua a questionar. Ou seja, os sinais não é somente para quem está de fora ouvindo. É para quem está de dentro falando. Porque imagina só, se o inferno se levanta para vir contra a igreja, e você está pregando, falando, e você muitas das vezes não está vendo nada acontecer, o diabo ele vai soprar no teu ouvido porque ele não é burro.
ele vai soprar no teu ouvido. O que que adianta? Você fazer isso, não está acontecendo nada. Para. Por quê? Satanás, ele sabe que ele não pode contra uma palavra que o Senhor ordenou. O Senhor está acima de tudo e de todos. Só que ele tenta fazer o quê? Paralisar aqueles que levam a mensagem, as boas novas. A palavra por si só, ela traz cura. A palavra por si só, ela traz mudança de vida, transformação. Só que para que haja a palavra, é necessário um mensageiro. Quem é o mensageiro? Somos nós. E o que Satanás ele vai tentar fazer? Eu vou tentar paralisar aqueles que estão levando a mensagem. Como? Colocando dúvida. A Bíblia vai dizer, se creres e não duvidar, se você crê na palavra, não há espaço para dúvida. Se você crê naquilo que o Senhor falou, não tem como ter espaço para dúvida. Se você for olhar os textos da Bíblia, Jesus, na maioria das vezes, ele sempre pergunta, o que queres que eu te faça? Porque o problema não é Jesus fazer, o problema é a gente acreditar que ele é capaz de fazer. Imagina Jesus chegando para um homem que está há muito tempo à beira de um tanque, aonde vê um montão de pessoas sendo curadas. Jesus chega para um homem e é como se ele estivesse falando assim aí, agora é a tua vez. Eu cheguei. Enquanto ninguém te ajudava, eu cheguei para poder te ajudar. Aleluia! Imagina o que... Eu fico imaginando as pessoas na época de Jesus, o poder que tinha a influência de Jesus naquela época. Porque imagina 4 homens levando um amigo paralítico falando assim, ó, já que você não consegue caminhar, eu vou te levar até alguém que pode mudar o cenário da tua vida. Já que você não consegue ir até Jesus, eu te levo até Jesus. Sabe quem são esses 4 homens? A igreja. Sabe quem é esse paralítico? Aquele que está lá fora precisando de uma palavra. Eu não fugi do texto, eu ainda estou falando sobre missão, sobre ide. Ou o pouco que está fazendo acha que é o suficiente. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos começam a pregar e o Senhor começa a acrescentar pessoas para dar continuidade, a Bíblia vai dizer que Estevão, ele é morto. E a Bíblia vai dizer que Saulo, ele observa aquilo ali e ele começa a perseguir a igreja. Coloca para mim, por favor, Atos 8. Atos 8, 3. A Bíblia vai dizer que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens quanto mulheres e os lançavam na prisão. Imagina o cenário da igreja do Senhor, dos discípulos, que tinham uma missão, ide e pregai o evangelho, e se levanta alguém para poder devastar a igreja. Imagina você sair para poder pregar, sabendo que existia um homem chamado Saulo que poderia te capturar e te levar para a prisão. Imagina os discípulos levando a palavra do Senhor com medo ou talvez com o perigo de existir alguém, de vir alguém e levar ele. E a Bíblia vai dizer que muitos se dispersaram. Muitas pessoas saíram com medo de Saulo. Só que eles saíram e não ficaram parados. Eles saíram e continuaram levando a mensagem. Só que a Bíblia vai dizer que os discípulos, e isso é muito forte, os discípulos, aqueles que estavam próximos de Jesus, aqueles que estavam mais próximos do Senhor, aqueles que estavam na mesa com o Senhor no momento da ceia, aqueles que estavam com Jesus quando eles estavam no meio da tempestade e Jesus vinha caminhando sobre as águas. A Bíblia vai dizer que aqueles que viram o Senhor multiplicar pão,
A Bíblia vai dizer que aqueles que viram o Senhor, principalmente os três, viram no monte Moisés, Elias. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles ficaram. E sabe o que eu entendo com isso? Enquanto muitas pessoas, talvez com medo ou preocupadas com o que vão vestir, com o que vão comer, com o que vão falar, com as pessoas que vão se levantar contra aqueles que se posicionam em Deus. Enquanto as pessoas que muitas das vezes ficam com medo, já não levam mais o evangelho para outras pessoas lá fora. Eles se dispersam e se intimidam. Existia alguém que continuava. Existiam pessoas que continuavam a pregar o evangelho. Só que eu quero imaginar, a Bíblia não diz isso, tá, gente? Eu estou conjecturando. Eu quero imaginar os discípulos, no momento em que todo mundo dispersou, eles falando assim: Deus, eu acredito que o Senhor pode. Eu acredito que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Só nos livra da mão de Saulo. Não permita, Senhor, que ele venha nos capturar. Eu fico imaginando os discípulos falando isso. E eu também fico imaginando o Senhor do céu falando assim: vocês não precisam se preocupar, porque a hora dele já está chegando. Sabe os sinais que seguirão aqueles que creem? Vocês viram doentes serem curados. Vocês viram multiplicação de pães e peixes. Só que o que vocês não viram ainda é um grande perseguidor da igreja ser transformado. Não se preocupa que a hora dele está chegando. Porque de perseguidor de igreja, eu vou transformar ele em um grande homem de Deus. E vocês vão ver, não é à toa que quando os discípulos começam a ouvir boatos de que Saulo, agora Paulo, ele já não está perseguindo mais a igreja, mas está do lado dele, eles ficam com medo. E o Senhor, muitas das vezes, ele nos surpreende. Nos surpreende por quê? Porque quando Deus ele dá uma missão falando ide, o Senhor ele é atemporal, ele está no futuro, no passado, no presente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabia que Saulo iria se levantar. O chamado é universal. Não adianta ter desculpa. Deus, eu tenho vergonha de falar em público, não tem problema. Fala para um só. Deus, eu não sei cantar. Esse não é o meu caso. Só abre um parênteses aqui. Esse não é o meu caso. Por quê? Porque quando eu me converti, eu via muitos homens de Deus sendo usados. Eu falava assim: Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Senhor? No chuveiro, quando eu estou em casa, eu até consigo me sair bem. Só que eu tenho vergonha de falar para muitas pessoas. Só que eu sei que se eu cantar, tem uma estratégia. Para quem não sabe cantar, tem uma estratégia. É só fechar os olhos. E eu, na minha cabeça, eu falava assim: Deus, eu tenho coragem. Eu tinha tanta coragem que Aí, ó, tá vendo? Meus pastores, eles acreditavam, eles investiam na gente. Na oportunidade dos homens na igreja lá do Brasil, eu fui aquele que cantou. Eles têm um vídeo, mas vocês não precisam ver. Eu suava tanto, mas tanto. Quando eu entreguei o microfone pro pastor Rafael, ele: que isso, hein, varão? Tá suado igual tampa de quentinha. Gente, imagina, minha cara foi lá no chão. Só que dentro de mim eu falava: Deus, vai chegar a minha hora. Só que passou um tempo, eu percebi, gente, não dá. É verdade. Não dá para cantar em público, mas no chuveiro eu ainda me arrisco. Qualquer dia vocês vão ter uma oportunidade, amém?
Ai, Jesus. Tem misericórdia, eles não sabem o que dizem, Pai. Vocês estão rindo, né? Mas o chamado. Esse não é o meu caso, tá? Eu entendo que Deus, ele levanta uns, cada um com a sua missão. O interessante é que quando Deus levanta, ele dá alguns talentos. E o Senhor, quando ele me escolheu, uma coisa que ele entregou já desde o início foi beleza. Porque as pessoas, elas dizem ao contrário. As pessoas, elas dizem ao contrário, só que o Senhor entregou uma beleza sobrenatural, amém? Estou brincando, estou falando isso para você poder entender que o evangelho não é somente pregar. Não é somente você estar aqui em cima de um altar pregando. Existem muitas formas de você fazer o ID. Talvez você seja chamado para poder libertar pessoas, assim como Moisés. Talvez você seja chamado para poder trazer o povo a uma verdadeira adoração, como Davi. Talvez você foi chamado para poder cumprir um propósito de Deus lá no passado, dizendo que iria cuidar daquela geração, assim como José, no meio de uma crise, você se levantar para poder governar. Talvez você foi chamado para numa terra estrangeira, onde adoram outros deuses, aonde pessoas adoram a outros deuses, você se posicionar como Daniel. Talvez você foi chamado para ser lançado na cova dos leões. Talvez você foi chamado para ser lançado numa fornalha. A gente não entende o que Deus ele tem preparado para nós. Daniel ele foi levado cativo para poder mostrar que independente do ambiente existia pessoas posicionadas. Moisés foi escolhido, foi protegido desde o ventre da mãe dele, por pessoas que indiretamente foram usadas por Deus, assim como a pastora Natália ministrou na quarta-feira passada. Deus ele não precisa de pessoas capacitadas, e isso é uma verdade. Ele precisa de uma voz. Ele precisa de pessoas que entendem que precisam levar o evangelho para outras pessoas. Seja pregando em um altar, ou seja com a sua própria vida, mostrando para pessoas que existe ainda uma igreja posicionada. Por mais que existam por aí pessoas que se corrompem, pessoas dentro da igreja, em cima de altares, que não adoram mais a Deus, que já estão longe, assim como os filhos de Eli, que estavam ali dentro, tinha posição, tinha cargos, mas já estavam longe do Senhor. Mas ainda assim Deus levanta Samuel. Meu Deus, aleluia. Deus ele precisa de uma voz para poder levar para as pessoas, dizer que ele cura, que ele sara, que ele liberta, que ele transforma. E o que nós estamos fazendo? Sabe, eu acho interessante na estratégia do Senhor, porque quando Deus ele quer impressionar alguém, ele faz. Com Moisés, ele atraiu através de uma sarça. Moisés olha para aquilo ali e fala, caramba, eu vou chegar perto para ver o que é aquilo ali. Com Isaías, a Bíblia vai dizer que ele é elevado em espírito, e ele começa a observar muitas coisas. Falai de mim, sou um homem de lábios impuros. A Bíblia vai dizer que um anjo ele pega uma brasa do altar, coloca na boca dele, e depois dele ver tudo aquilo que ele viu, Deus ele pergunta, a quem enviarei? Deus ele não é onisciente. Se ele pergunta, é porque ele quer uma? Não ouvi. Se Deus ele pergunta, é porque ele quer uma? Resposta. Deus ele já mostrou muitas coisas para cada um de nós, isso eu tenho certeza que já mostrou. Só que ele quer ouvir da nossa boca. Envia a mim, Senhor. Ele quer ouvir da nossa boca, por quê? Deus ele não vai forçar nada.
Ele não vai te forçar. Só que o problema é que é uma geração que não quer passar por situações difíceis. E eu me incluo nisso. Eu me incluo porque eu acho que foi a pastora Natália que ministrou isso uma vez, que a mesma prensa que nos esmaga é a mesma prensa que vai levar o azeite para outras pessoas. Imagina só Saulo, de perseguidor de igreja a um grande pregador do evangelho. De barco falando assim, eu vou para essa cidade que quando eu chegar lá eu vou pregar o evangelho. Só que o Espírito Santo fala assim, ei, tu não vai para lá não, tu vai para outro lugar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele ouve coisa que nós não ouvimos. E Ele ministrou algo em meu coração. Nós estamos no ano da resposta, não estamos? Não é profético? A nossa vida precisa ser resposta de oração para outras pessoas. Quando o Espírito Santo falou com Paulo assim, ó, você vai para um determinado local, é porque ele sabia que existia um carcereiro que precisava que a sua família fosse alcançada. Só que ele vai enviar quem? A quem ele vai enviar? Aquele que ele estava preparando lá atrás. Quando Jesus fala por discípulos, ide, é porque ele já tinha preparado. É porque ele já tinha falado com eles, ó, ficar em Jerusalém até que do céu recebesse poder. O Espírito Santo vem, eles são revestidos de poder. Aí começa. Os sinais seguirão aquele que crê. Coloca para mim, por favor, Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão demônios de libertação, falarão em novas línguas, batismo com o Espírito Santo, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes farão mal, milagres, imporão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. Cura. Precisa de um sinal. Agora eu te pergunto, se não acontece no dia de hoje, é por quê? É só o ide? E os sinais? Sabe qual é o maior sinal que nós podemos observar? É a transformação que ele fez em nossa vida. Talvez você não imaginava estar aqui em Portugal, estar sentado nessa cadeira me ouvindo falar. E eu falo com o Espírito Santo, eu falo, Deus, não adianta eu estudar. Se o Senhor não estiver aqui, não adianta, não sou eu que convenço, eu não tenho poder nenhum de te convencer. Meu Deus! Eu não tenho poder nenhum. Quem convence é o Espírito. Quem fala é o Espírito através da nossa vida. Quem faz é o Espírito Santo. Só que para ele fazer, é necessário nós nos colocarmos na brecha. Imagina só, você receber tanto de Deus, você ser tão cheio de Deus, mas você não transmitir nada. Essa mulher que teve um nome, essa menina que teve a sua fala, seu momento de fala, escrito na Bíblia, na casa de Naamã, ela não tem seu nome citado, mas ela tem o seu posicionamento. O problema é que às vezes queremos posições onde vai ter destaque. Só que o Senhor muitas vezes não quer que nós venhamos estar em posição de destaque. Deus, Ele permite que no meio do nosso trabalho, no nosso dia a dia, aonde Ele chamou os discípulos, no seu cotidiano, é onde Deus Ele quer nos usar. No nosso cotidiano. E imagina, aquilo que eu quero que você também viesse a imaginar, assim como eu imaginei, que você viesse entrar na história. Jesus chamando todos os discípulos. E os discípulos, tá bom, eu largo tudo, deixo as redes, eu deixo aquela mesa onde eu estou cobrando impostos, sem saber o que vão fazer comigo, mas eu vou te seguir. E o Senhor pegando na mente dele, falando assim, vocês não imaginam o que eu vou fazer com vocês. Meu Deus. Vocês não imaginam da forma que eu vou usar vocês. Imagina, Deus tão soberano,
mas tão soberano que não há outro que se compare a Ele. Eu gosto de dizer isso, por quê? Porque nós precisamos expressar para todo mundo a glória dEle, o poder é dEle, a majestade é dEle, quem faz é Ele, tudo é dEle. Imagina Jesus chegando para Pedro e falando assim: ei Pedro, toma aqui uma chave. Nessa chave que está aqui, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você transmitir, tudo aquilo que você declarar, eu no céu assino embaixo. Aleluia! Você declara aqui na terra e eu faço do céu. Meu Deus! Você fala aqui na terra e eu do céu envio os meus anjos. Você aqui do céu fala e você aqui da terra fala e eu do céu envio uma comitiva. Só que ainda assim, Jesus indiretamente fala para Pedro que ele deveria se preparar sobre a morte que ele iria ter. Eu falei, calma aí. O Deus que dá a chave, o Deus que fala sobre, que dá autoridade para Pedro, é o Deus que fala, Pedro, não se preocupa com João não, Pedro. Eu tenho algo com ele diferente. Você não foi chamado para se preocupar com quem está pregando do outro lado. Você não foi chamado para se preocupar com o irmão que está num congresso onde milhares de pessoas estão olhando, observando ele. Você foi chamado para uma missão, levar o evangelho. E eu fiquei falando assim, eu falei, Deus, quantas vezes eu pedi ao Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade, me ensina, Senhor. Eu não sei, eu tenho vergonha, como é que eu vou falar? Quando eu conversando com o pastor Silva uma vez no evento das mulheres, lá no Brasil, falei, caramba, pastor, eu tenho vergonha de pegar no microfone e falar para as pessoas. Conversamos ali naquele momento, à noite tinha culto. Pastor, chama os obreiros para orar. Queria chamar aqui o obreiro Geraldo. Eu olhei para ele assim, eu falei, caramba, conversei com ele hoje. Que eu tinha vergonha. Fechei os olhos e comecei. Deus, em nome de Jesus, cura, amém. Mas Deus, Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos ensinando. Se fosse por mim, talvez eu ainda estaria falando assim. Deus, cantando não. Mas Deus, me ajuda. Só que se eu não me posicionar, não adianta falar, Deus, me usa. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer fazer. Ele vai fazer. Se você não quiser, assim como Ele falou para Elias, tem um montão só esperando uma ordem, uma direção. Você não quer ir, não? Eu tenho pessoas preparadas. E o Senhor, Ele quer pessoas. Eu acho interessante porque o Senhor, Ele chama para sempre, para que a gente sempre venha estar em um constante movimento. Quando Ele fala para os discípulos, ide pregar o Evangelho, Ele está falando para os discípulos, ide e ensina a eles aquilo que eu te ensinei. Sabe, quando Jesus ele começa a falar para as pessoas que vai dar continuidade a uma missão, a algo que já começou, ele sempre vai bater na mesma tecla. Josué, se você fizer assim como o meu servo Moisés, guardar essa palavra, não se apartar dela, obedecer, não é você que vai fazer, sou eu. A missão quem deu foi eu. Eu só preciso que você obedeça, que você se posicione, que assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, você atravessa o Jordão. Assim como o Senhor usou Elias, Ele também usou Eliseu. Assim como o Senhor usou tantos profetas no passado, reis, rainhas, sacerdotes, Ele quer usar você nessa noite. Aleluia! E eu pedi ao Senhor, falei, Deus, está escrito, e os sinais
seguirão aquele que crê. Se essa palavra for algo somente meu, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada na sua vida. Se for algo somente de mim, não vai acontecer nada na sua vida. Eu sei daquilo que eu acredito, eu sei no poder que há na palavra. Mas se é o Espírito Santo que me instruiu a vir aqui nessa noite falar para você sobre isso, se prepara. Se prepara porque tem grandes coisas para acontecer na tua vida. Se prepara, porque há um grande despertar para a igreja do Senhor nessa noite. Se coloque de pé. Se prepara porque tem grandes coisas para acontecer nesse lugar. Tem grandes coisas que o Senhor ele vai fazer em nosso meio. Tem grandes coisas, tem grandes milagres para acontecer. Está escrito, e se está escrito, tem que acontecer. Da mesma forma que nós nos posicionamos fazendo ID, é a mesma forma que os sinais eles vão acontecer. Através da nossa vida, pessoas serão curadas. Através da nossa vida, pessoas serão alcançadas e transformadas. Mas por quê? Porque você é bom? Não. Porque você decidiu obedecer. Você decidiu se posicionar. Você decidiu ouvir a palavra do Senhor e falar assim: Deus, o mesmo Deus que pergunta a quem enviarei, é o mesmo Deus que vai ouvir da nossa boca: envia a mim, Senhor. Aleluia. Será que você pode repetir? Envia a mim, Senhor. Será que você tem coragem de se posicionar ao ponto de falar para o Senhor: Senhor, envia a mim? Será que você tem coragem de largar tudo para viver de um evangelho aonde pessoas se levantam contra você? Aonde as pessoas que você mais ajudou se levantam para falar mal de você, mas ainda assim você continua, porque você não tem nada com pessoas nessa terra. Você tem o que você tem com aquele lá em cima. Você não se preocupa com aquilo que você vai vestir ou vai comer amanhã, porque a sua recompensa está no céu. A recompensa da igreja está no céu. Eu queria te convidar nessa noite, você que por algum momento deixou o seu chamado de lado, você que por algum momento deixou de lado aquilo que o Senhor te ordenou, eu queria que nesse momento, você com os olhos fechados, começasse a falar com o Senhor: Deus, eu quero voltar, Pai. Rodeado de glória, és adorado 24 horas e os serafins cantam: Santo, incansável, Santo, Santo. Um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toma
sua vez, pra ele, diga. Eis-me aqui, estou disponível. Então usa-me, me fiz exclusivo. Ele está ouvindo essas palavras. Envia. Ele está ouvindo a sua canção. Como dizer não? Como dizer que ele queime novamente no seu coração? Pra quê? Para ser usado pra sua glória. Somente pra sua glória. Somente pra sua glória. Feche os seus olhos. Eu queria orar por você. Eu quero orar por você que por muito tempo você tentou se esconder. Você tentou fugir do seu chamado. Você tentou de alguma forma dizendo: Deus, eu não, Senhor. Levanta outro. Levanta outra pessoa, Senhor. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas debilidades, Senhor. Só que Deus, Ele está contando contigo, não é outro. Não é outra pessoa. Ei, mulher, é você que vai ser usada para mudar o cenário da sua casa. Ei, mulher, é você que vai ser usada para alcançar outras mulheres. Não se preocupa com aquilo que você viveu no passado. Deus, Ele não está preocupado em mudar o seu passado. Ele quer transformar o teu futuro. Só que para Ele transformar o teu futuro, é necessário você se posicionar hoje. Ei, homem, é você que Deus escolheu. É você que Deus quer. Antes de você nascer, Ele já tinha escolhido você para ser um profeta nessa geração. Não adianta você querer duvidar achando: Deus, mas logo eu. Por que eu, Senhor? Eu queria que você, com os olhos fechados, eu queria que você ouvisse somente esse louvor. É o momento onde o Espírito Santo, ele vai continuar a ministrar em seu coração. Ele vai confirmar, porque ainda tem pessoas que estão com dúvida, achando essa palavra é para o irmão do lado. Não, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Ele está contando contigo. Ele está contando com você nessa noite. Se permita ser usado pelo Espírito Santo. Ouve o Espírito Santo falando em teu coração. Feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. E deixa eu te usar para curar. Deixa eu te faz chorar, então deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
você está sentindo isso? Sabe por que você está sentindo o teu coração queimar? É porque no fundo você sabe que é com você. Lá no fundo você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Eu não preciso forçar nada, é o Espírito Santo que faz. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz. Deus, nosso amigo Espírito Santo, saiu da boca deles, Senhor. Saiu da boca deles que o Senhor pode contar com cada um aqui nessa noite. Então usa conforme o Senhor quer, Senhor. Faz conforme o Senhor quer na vida da tua igreja. Que haja um despertar, Senhor. Que haja, Espírito Santo, o que está escrito na sua palavra. E os sinais seguirão aqueles que crê. Eu profetizo que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu declaro que você vai sair daqui transbordando na vida de outras pessoas. Você crê nisso? Amém? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Eu queria te convidar nesse momento você a separar o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, a sua contribuição, aquilo que o Senhor ele ministrar em seu coração. Diante de uma palavra dessa, onde o Senhor ele ministrou em coração de pessoas aqui, nós precisamos selar essa mensagem. E eu queria te convidar que você separasse uma oferta especial ao Senhor. Eu queria que você que separou a sua oferta, você apresentasse ao Senhor, levantasse aos céus. Espírito Santo, aqui está, Senhor, a semente dos teus filhos, ó Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que não venha faltar nada, Senhor, nos celeiros dos teus filhos, Deus. Que o Senhor venha abrir as portas e as comportas dos céus, ó Pai. E que venha, Deus, retribuir 100 vezes mais, Pai, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, diga isso! Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira e em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém? Vamos orar? Estende suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos nossos dízimos, as nossas ofertas. Que o Senhor possa receber como um sacrifício ao Senhor, Deus, que não falte nada nas casas, que os celeiros, ó Deus, sejam cheios. Que o Senhor abra a porta, manda provisões, porque o Senhor é o Deus da provisão. Então nós te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Está visitando pela primeira vez? Seja bem-vinda, tá? Espero que tenha gostado. Irmãos, domingo tem o nosso culto na manhã, às 10 horas, não falte. E a partir desse domingo agora, até o final do mês, nós vamos falar sobre Neemias. Então nós vamos reconstruir os muros. Então nós vamos ter momentos aí proféticos. Já estava até pensando ali em algumas coisas proféticas. Então se prepare, se você chegar aqui na igreja e tiver um muro aí, tu vai... Eu sou meio doido para essas coisas, irmão. Então se prepare para isso. Já te preparando,
que na próxima semana, nós temos a semana de jejum. Amém? Então vamos fazer a semana toda de jejum. Vamos ver se o tempo dá uma melhorada para a gente voltar a subir os montes, não é? Saudade de subir para o monte para orar. Então vamos ver se esse tempo melhora. Só chove, Vila Real. Só chove, meu irmão. E que Deus abençoe a sua vida. Eu falei o testemunho, né, irmão, no domingo, no culto das mulheres. E algumas pessoas não estiveram aqui, que era o evento das mulheres, mas o pastor sempre tem que estar, não é? E pela graça de Deus, né, irmão, falei que na semana passada eu vinha pedindo a Deus para que Deus, se Deus liberasse um valor na oferta de domingo, eu ia tirar a maior parte, botei o valor exato, ia tirar para a obra da próxima igreja. E entrou um pouquinho a mais daquilo que nós esperávamos. E aí eu já tirei, já separei, está guardado, e no momento certo nós vamos usar, amém? E está chegando esse momento, nós vamos sair daqui, vamos fazer nossas vigílias, vamos fazer nossas coisas, coisa de crente mesmo, né? Se coloque de pé, coisa de crente mesmo. Irmão, deixa eu falar aqui, então vai se preparando para a semana que vem do jejum, já vai comendo pouco, se alimentando pouco, porque tem gente que fala assim, pô, pastor, eu não consigo fazer jejum não. Pô, não gosto de... Aí a desculpa é, não, eu faço quando Deus manda eu fazer. Aí a direção do pastor não vale de nada. Não é? Mas não é? A direção... Ah, pastor, não tem isso não. Tem sim, só você ler a Bíblia. Em Esté mandou o povo ficar o quê? Em jejum. Então se o povo falar, não vou fazer, não faz, pô. Neemias ficou de jejum. Um povo teve que ficar de jejum, para que Deus movesse as coisas, mas sempre tem aqueles que acham que é independente, então a gente deixa, não é? A gente não pode também brigar com ninguém, mas a direção pastoral para a semana que vem é o jejum. E é jejum de criança, irmão, só tem um dia que a gente faz quase 24 horas. E aí o pau quebra. E aí oração também, nós vamos fazer 24 horas de oração, 21 horas de oração. Então você vai escolher um horário para orar e você vai fazer a oração nesse momento. Quero pedir ajuda aos irmãos aí, pode ser pessoal de Mirandela, pessoal de mais distante aí. Se você souber de alguma quinta, irmão, eu só preciso de uma piscina, um espaço para ministração e uma cozinha. O restante a gente dá um jeito, porque o pastor Cássio vai vir, a gente precisa fazer o nosso encontro com Deus. Amém. Esse ano, amém? O ano passado foi poderosíssimo e esse ano tem que ser igual. Você que não passou no encontro com Deus do ano passado, passa nesse ano, tá, irmão? Já vai se organizando para você passar esse ano. Ah, pastor, eu passei, mas estou meio barro, meio tijolo. O que eu faço? Passa de novo, até você virar um muro, virar um concreto. Não é? Amém? Boa semana para todos, continua sendo uma boa semana. Até domingo, 10 horas da manhã. Na última quarta desse mês, eu vou estar ministrando e nós vamos mexer um pouco com algumas coisas aí, irmão. Então vamos partir mais para a cura, libertação. Começar a preparar o negócio aí para o pastor Cássio ver. Vamos começar, o grandão da Galileia. Estende suas mãos. Pastor Silvio, vou lá para a porta. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a sua vinda e todos digam comigo, amém. Está encerrado o culto. Vão em paz, em nome de Jesus.